no treino, não tem mostrado a vontade de, sabe, de crescer, de voltar a ser o Carrídio. Tá na nhaca até no treino. E nos jogos, todo corintiano tá vendo que a gente não tem visto aquele Carrídio que a gente conhece, que para mim foi o jogador mais importante taticamente do Corinthians na temporada passada, e taticamente mais importante que o Memphis. Agora, ele precisa colocar a cabeça no lugar. O Corinthians entrou hoje diante do Ceará com uma escalação diferente por alguns motivos. Primeiro motivo, não tinha o ataque titular. Aliás, é sempre assim, nunca tem um ataque titular. O Dorival Júnior, só para você ter uma ideia, nunca conseguiu escalar o trio da frente. Garro, Memphis e Yuri. Nunca. O Dorival Júnior nunca comandou o Corinthians com os três. Sem o ataque titular e sem o reserva imediato. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do jornalista esportivo Samir Carvalho, analisando a vitória do Corinthians contra o Ceará ontem no Castelão. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. Vamos falar dessa vitória espetacular, dessa vitória importante, né? O Corinthians acabou aí vencendo o Ceará no Castelão por 1-0, gol de Thales Magno. Detalhe que Dorival Júnior estava com um time muito desfalcado, né? Sem Rian, sem Memphis Depay, sem Romero, sem Gustavo Henrique. Então, um Corinthians que já vinha sofrendo uma grande pressão, porque há 5 jogos não conseguia vencer. Então, para mim, ontem, a vitória ela foi extremamente importante. Não importa como, se é de 2-0, se é de 1-0, 4-3, não importa. Mas o Ceará é um time que no último jogo havia vencido aí o clássico, né, diante do Fortaleza, né, um time difícil de jogar por contra, porque no Castelão eles são muito fortes, um time que joga compactado, um time bem alinhado, então é difícil vencer. O Corinthians vinha sofrendo uma pressão e Dorival para mim foi muito bem no seu esquema tático ontem. Armou o time de maneira bem postada, um time taticamente bem jogando agrupado, né? O melhor que tinha depois em campo, porque Corinthians tem muitos jogadores que não estão jogando nada faz tempo. Tem muito jogador no Corinthians que não tem conseguido performar e Dorival Júnior sabia, né? Esse jogo de ontem ele foi importante porque no sábado tem um clássico, né? Dorival, ele não tem cadeira cativa no Corinthians não. Ele corre risco de cair se continuar perdendo, né? Perdeu pro Red Bull Bragantino, entrou numa pressão, numa cobrança, né? A diretoria tá muito atenta no trabalho do Dorival e ontem ele escalou aí um time que se dedicou em campo. Um time que não é o melhor que o Corinthians tem, para mim não é o melhor que o Corinthians tem. Mas nesse momento, Dorival foi obrigado a escalar esse time. Então no gol foi Hugo Souza, na lateral direita Mateuzinho, na dupla de zaga André Ramalho e Kaká. Gustavo Henrique ficou fora ontem por controle de carga, né? Fisicamente não está bem. E na lateral esquerda, fechando o sistema defensivo, Matheus Bidu. No meio campo, Ranieri, Martins, Breno Bidon no lugar de Carrídio. Fechando o losango com Rodrigo Garro. Na frente, Thales Magno e Guinegão. Outra novidade. Guinegão é um jogador jovem, né? Tá vindo das categorias de base. Não é segredo para ninguém que o Hector Hernandes não entrou no agrado aí do técnico Dorival Júnior. Por isso é um cara que não faz parte aí dos planos do Dorival. Que você viu ontem, ele escalou o Guinegão. O Hector Hernandes não tem jogado nada, não joga nada. É um cara tecnicamente muito fraco, né? E aí o Dorival fez algumas mudanças ontem para dar recado aos jogadores. Por exemplo, Breno Bidon
entrou no lugar do Carrídio. Carrídio não tem jogado nada. Nada. Aí no lugar do Hector Hernandes, que ia jogar, no caso, no lugar do Roberto, entrou o jogador da base, que é o Guinegão. Dorival foi perguntado, né, na entrevista coletiva sobre Carrilho, que ficou no banco. Dorival disse que ele está sendo preparado, né, foi preparado ontem para um segundo tempo, porque está muito mal fisicamente. Dorival sabe, um cara cordial, não quis falar mal do jogador, mas a verdade é que Carrilho não tem jogado nada desde o Paulistão. Está devendo muito, não só Carrilho, como o Fabrício Angileri, chegou no Corinthians na reta final do Paulistão, mas estava jogando muito, chegou arrebentando. Depois do Paulistão também não conseguiu jogar nada. O argentino, lateral esquerdo, Fabrício Angileri, está no banco no Corinthians. Quem jogou na lateral esquerda? Matheus Bidu, que é um jogador tecnicamente fraco. Então, Fabrício Angileri ficou no banco, não está bem tecnicamente e tem que ficar no banco mesmo. Dorival tem que mexer, senão quem vai cair vai ser Dorival. Dorival está fazendo, pra mim, é minha opinião, tá? Dorival tem feito milagre no Corinthians com esse time fraco. Time Corinthians, ninguém vai dar jeito nele enquanto não contratar. Caiu o Ramon Dias, caiu o Antônio Oliveira, né? E vai cair o Dorival se a diretoria do Corinthians não se coçar e fazer contratações pontuais. Contratações essas não para preencher elenco, e sim para chegar e ser titular. Ontem o Ceará deu 16 chutes ao gol contra 5 do Corinthians. Porém, chute ao alvo, o Ceará deu 2, que foi no gol, né? E 2 do Corinthians, né? Fora de casa, né? O Corinthians conseguiu uma vitória importante, porque o gramado no Castelão é ruim, né? O time do Corinthians é fraco. Essa vitória por 1-0, ela é muito importante nesse momento atual do Corinthians. Sem os principais jogadores, né? Porque foi a estreia do Guinegão, o Roberto não jogou, o Memphis Depay não jogou, né? Aliás, o técnico Dorival Júnior, esse ano, ele não conseguiu ainda encaixar o trio Memphis, Garro e Yuri junto. Não tem conseguido. Então, Corinthians, nesse momento, a vitória foi importante, porque no sábado o Corinthians já vai enfrentar o São Paulo às 21 horas no Morumbi. Jogo importantíssimo, decisivo. Eu acho que mesmo o Corinthians perdendo para o São Paulo, o Dorival não cai, porque ganhou ontem. Mas se o Dorival não vence o Ceará ontem e perde para o São Paulo, o Dorival cairia. O Dorival não ia aguentar essa pressão, né? O gol do Thales Magno ontem trouxe um alívio ao Corinthians, né? Com uma jogada brilhante de Carrillo. Aí eu ouvi muita gente falando, mas será que o Carrillo ontem entrou no lugar do Bruno Bidon e foi muito bem, porque entrou no segundo tempo? Se ele tivesse entrado no início do primeiro tempo, como está aí fisicamente mal, não teria jogado mal também? Então, assim, há várias perguntas, né? E as respostas, elas serão em campo. O jogador tem que mostrar, porque está vestindo a camisa do Corinthians. Dorival Júnior e a comissão técnica, todos eles estavam insatisfeitos com o Carrillo. A informação que Carrillo tem treinado muito mal, jogado mal, a gente está vendo. Mas treinado a gente não vê, porque os treinos hoje, eles são todos fechados, né? Praticamente, hoje os clubes não abrem treinamento. Antigamente a gente acompanhava os treinamentos e sabia o que está acontecendo, né? E hoje a gente não sabe mais, porque os treinos estão fechados. Mas a informação é que o Carrillo não tem agradado a comissão técnica, né, nos treinos. Tem mostrado o corpo mole, não tem mostrado interesse, não tem se dedicado. E pra mim, Carrillo, dedicado, né, treinando bem, tem que ser titular absoluto. Você viu ontem que Breno Bidon jogou a maioria do tempo e não fez nada. Quando o Carrillo entrou, ele já fez a jogada, cruzou pro Thales Magno marcar o gol, né? Então você vê, pouco tempo que o Carrillo esteve em campo,
ele resolveu o problema do Corinthians. Dorival Júnior fez mudança ontem no segundo tempo pro Corinthians conseguir a vitória. E conseguiu, né? Então, tecnicamente, para mim, não tem um outro meio-campista tão bom quanto o Carrillo. Mas ele tem que querer. E Dorival ontem acabou dando um gelo para ele e mostrando. Se você não quiser, outro vai entrar no seu lugar. Porque andar em campo a gente não pode aceitar você jogar. Mas Dorival tá certo. E com esse gelo que ele deu no Carrillo, acredito eu que o Carrillo aprendeu e sabe que tem que mostrar dedicação. E após a vitória, hoje, amanhã, depois, Carrillo vai treinar bem e acredito que contra o São Paulo ele será titular. E se tiver treinado bem, se tiver demonstrando interesse, dedicação, tem que jogar contra o São Paulo, porque tecnicamente é o melhor que nós temos. Pra mim, o Carrillo querendo, se falando de técnica, Corinthians é Carrillo e mais 10. Porque o cara tem conhecimento, joga muito, é inteligente, cara versátil, marca bem, recompõe, ajuda o ataque, ajuda a defesa. Porém, tem que querer, né? Tem que partir dele a iniciativa de querer honrar a camisa do Corinthians. Porque, ultimamente, o Carrillo tem arrastado em campo e a informação é que ele não tem treinado bem, não tem mostrado dedicação e por isso o Dorival acabou dando um gelo e colocando no banco. A vitória ontem foi importante, deu tranquilidade para o Dorival treinar, né? A equipe se preparar direitinho, porque sabe que tem um jogo muito difícil pela 15ª rodada do Brasileirão contra o São Paulo no Morumbi lotado. Mas o Corinthians, se jogar certinho, tecnicamente tiver jogadores interessados, taticamente o Dorival postar bem o time, com a bola nos pés, saber sair jogando, avançar linha, marcar em linhas altas e sem a bola, saber a recomposição, jogar agrupado, o Corinthians tem condições de sair do Morumbi com mais uma vitória e pontuar bem no Brasileirão. E aí, fiel, o que vocês acharam da vitória de ontem? Vocês gostaram, não gostaram? Tá certo o Dorival Júnior de colocar o Carrillo no banco? Qual que é a sua opinião? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixe o like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo, recomendar nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo em primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.